O branding é uma coisa que as empresas, no geral, elas não dão muito foco, né? Todo mundo quer ter, mas as pessoas sempre acham que vão fazer isso quando já forem maiores, né? Tipo, eu vou construir o meu branding quando eu for maior. E as empresas que eu vejo que realmente construíram um branding, elas pensaram nisso desde o day one. Porque o branding é entender com clareza quem é você e como você se comunica e para quem você se comunica. E isso, pô, é obrigatório de um empresário saber, né? Porque você não vende para todo mundo. É cada vez mais claro para as empresas que elas focam num nicho mesmo sem perceber. Então, imagina que é uma coisa muito comum, né? Que a pessoa tem uma loja na rua e ela fala, mas eu vendo para qualquer um que entra aqui. Só que ele não entende que só dele ter posicionado a loja dele numa rua específica, já passa por aquela rua um certo grupo heterogêneo de pessoas de classe social, etc., ou que trabalham naquela região. As pessoas que olham para a vitrine dele já é uma parcela, um recorte da sociedade. E desse recorte, as pessoas que entram na loja dele, é um recorte desse recorte ainda, né? Que são as pessoas que, por passarem ali e se identificarem com alguma coisa que enxergaram, quiseram entrar. Então ele já está, só de escolher um ponto, ele já está se comunicando de uma forma, por mais que ele não seja intencional. Né? Então, por mais que na perspectiva, teoricamente, ele vende qualquer um que entra na loja dele, as pessoas que são impactadas e entram já é um grupo. E se ele procurar esse grupo, já tem muitas coisas em comum. Né? Assim como você abrir uma loja na Faria Lima, assim, inevitavelmente você já está falando com um recorte da sociedade ali muito claro. E as marcas que entendem isso e fortalecem isso desde o começo são os que têm mais resultado. Eu estava até falando esses dias com o pessoal da Farm, né, que a Farm é uma marca brasileira, que inclusive está global agora, do Grupo Soma. E eles falaram que desde o começo, desde o primeiro dia da Farm, quando eles vendiam nos feirões, eles já pensavam no brand. Eles já pensavam nas estampas, em como eles iam se comunicar. Você não precisa ser gigante. Quando você é grande, você tem mais dinheiro para reforçar isso. Mas se você não pensa isso desde o começo, você está fadado à aleatoriedade. Você está fadado a não conseguir trazer mais clientes qualificados porque você não entende o que fez algum cliente entrar no seu negócio. E eu sei que sou muito abstrato, mas eu diria que o primeiro ponto é entender que o branding, acima de tudo, é cultura, na minha opinião. Então, muita gente reclama assim, a minha equipe não veste a camisa, né? O meu funcionário aqui, o meu colaborador, ele não... para ele, eu sou só um trabalho, né? Ele não tem aquela coisa de se importar. E aí eu falo, se nem o seu funcionário se importa, como é que você quer que seus clientes? Porque seu funcionário, ele é a sua principal ponta de contato. Em algum momento, seja no suporte, seja na pessoa que vai embalar o produto que vai vender, ou seja na pessoa que vai responder o e-mail, ele é o ponto de contato com o seu cliente. Só que ele não se importa, a culpa é sua, não é dele. Né? Porque a gente vê que... Por que ele não se importa? Ele conhece a história da sua empresa? Se em algum momento você já parou para contar a história, você já explicou para ele o porquê que você vende o que você vende, por que você criou essa empresa? Você já falou para ele como você ajuda de verdade a pessoa que compra? Né? Como isso muda a vida dessa pessoa? Porque para o empreendedor isso é muito claro. Né? Por isso que eu falo, o branding ele é meio que construído na intuição pelo empreendedor, porque ele sabe disso, né? Ele conhece o cliente dele, ele conhece o produto, ele conhece todo o processo. Só que ele não passa isso para frente. Então, acho que o primeiro processo do branding é você documentar o que está na sua cabeça e pôr num papel do... Porque para você, como eu falo, para o empreendedor é óbvio. Você sabe exatamente, mas os seus colaboradores às vezes não sabem. E se eles não sabem, como é que o seu marketing vai saber? Né? Então, o primeiro ponto é para quem é o seu negócio, né? Quem é o seu cliente, por que ele tem esse problema, né? Qual o problema que ele tem e por que ele tem, como você resolve esse problema, como fica a vida dele depois que ele resolve o seu problema, ou como fica a vida dele sem você, né? Como ele continua passando por aquele problema quando ele não conhece a sua solução, o que seu cliente gosta, o que você como empresa não é. Todo mundo sabe disso, né? Tipo, assim como a gente olha para a propaganda da Coca, a gente pensa, em Natal, em abrir ali a garrafa meio suada, sabe? Ali representando o refresco, família. Agora, quando a gente olha para a Red Bull, a parada do radical, do superar seus limites. Se a Coca-Cola fizesse um anúncio daquele, você falaria, cara, não é Coca-Cola isso.
Porque a marca sabe muito bem o que ela não é. Então você tem que ter clareza também do que você não é. Né? Até para... Assim como a Apple não é aquela empresa do o patrão ficou louco, o desconto. Não é essa. Porque ela se posicionou assim. Só que você tem que escrever isso. Para que todo mundo da sua empresa saiba. O branding começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O branding não é um publicitário que vai lá e pensa, tipo assim, esse aqui é o seu branding. O branding é a representação da sua cultura, dos seus valores como empresa, que você passa para os seus consumidores. Então, acho que o primeiro ponto para alguém ter branding é ter muita clareza disso, de para quem você vende, por que você vende, qual que é a história desse negócio, né? Como você começou como empreendedor. E aí, quando você documenta isso, você tem que passar isso internamente para todo mundo. Todos os funcionários, às vezes, processo de onboarding, né? Quando você entra numa grande empresa, eles fazem isso. Se você entra o cara fica uma semana te contando a história da empresa, te contando por que eles fazem isso, mostrando case de cliente. Tomando um banho de cultura, né? Um banho de cultura. Todo mundo, não importa o seu cargo, toda empresa grande, se você entrar no Google hoje, você vai ficar um mês de onboarding. Se você entrar no... Mas aí você tem tanta clareza do porquê que você ajuda um cliente, como você ajuda um cliente. Quando você tem contato no dia a dia, você já está mais apaixonado pelo negócio, porque você entende a transformação. Você sabe que você não está só vendendo um produto, você está, de fato, ajudando pessoas ou empresas a terem algo que eles não teriam sem esse negócio. Então, como eu falo, para mim as empresas, não importa o seu tamanho, tinha que ter essa cultura de fazer o onboarding, porque isso faz diferença. Né? Então, como você vai explicar para o cara do marketing o seu negócio em 2 reuniões? Não tem como. Né? Você tem que contar a sua história inteira e fazer com que todo mundo respire essa história para que aí, com muita clareza disso, vai entrar na cabeça da pessoa que cuida do seu marketing, vai entrar na cabeça do dia a dia, do tipo, cara, essa comunicação aqui não faz sentido, não é a cara da empresa. Porque isso precisa estar muito claro para todo mundo. Né? Porque aí você vai criando congruência. Porque o branding é reforçar uma mensagem ao longo do tempo e reforçar com congruência. Porque não adianta nada você falar num post ou numa campanha que o seu valor é isso, e aí no outro dia você falar alguma coisa que é completamente contra aquilo. Só que, por que isso acontece normalmente? Porque a pessoa não tem congruência, a pessoa não tá muito claro para ela que essas 2 mensagens elas são opostas. Então você precisa voltar a esclarecer isso sempre. É claro que não é escrito na pedra, mas você tem que ter alguns pontos que são... não imutáveis, mas quase imutáveis, né? Porque nada é imutável. Então, você tem que ter clareza sobre isso. E, para mim, isso começa de cultura, né? Começa primeiro... Vende... Eu diria que o começo do brand é vender a sua história para os seus colaboradores e pessoas próximas. Porque eles vão, naturalmente, vender essa história para frente também. Assim como a XP. A XP criou muito da cultura dela internamente, né? Você via os caras da XP, os agentes autônomos, obcecados pela marca, apaixonados pela marca. A maior parte das pessoas conheceu a XP não foi por uma campanha na televisão, foi pela galera do coletinho, né? Ele criou uma cultura tão forte que até as pessoas que trabalham no mercado financeiro se vestem de uma forma diferente agora, né? Você consegue identificar de longe, pô, esse cara aí é XP. Então, porque brand é isso, cara. Brand é cultura. É a cultura da sua marca e como essa cultura se reverbera em comunicação. Né? Mas não só a comunicação, né? Só para encerrar aqui, que eu tá um puta discurso, é que eu gosto muito de branding, porque parece abstrato, mas não é coisa do dia a dia. É entender desde a cor a cor da parede da sua loja, até da embalagem que você vende, a caixa da Amazon, tudo é pensado. Quando você compra o produto da Apple, tem toda aquela caixa que ela te deixa, tipo, animado só de abrir, né? Você vai abrir o iPhone, tem toda uma construção ali, você não vê nenhum papel ali no meio, você não vê nenhum celofane, essas coisas assim embaladas, você vê, tipo, pô, tudo perfeito, e ele te dá um passo a passo sem você notar, porque você abre ali, aí vem a tela, aí já vem o iPhone ali, você tira o iPhone, aí ali embaixo já vai estar, tipo, o carregador, o cabo num espaço perfeito para ele, vai ter um mini manual, vai ter uns adesivos para você, um passo de cada vez, não é aquela coisa desorganizada. Eles pensaram até nisso, a experiência organizada do começo ao fim. Porque não adianta nada. Você tem um site maneiro, uma comunicação irada, você vai lá e faz uns vídeos muito bons, aí o cara compra o produto e parece que ele comprou no AliExpress. Né? Porque não tem nenhum cuidado na caixa.
Então, vai de tudo, né? É ter congruência na sua comunicação, entender que comunicação é tudo que tem contato com o cliente. E o cliente tem contato com o seu WhatsApp, com o seu suporte, ele tem contato com o seu produto, ele tem contato com a sua loja, seu ponto físico, se você tiver, ele tem contato com tudo. Né? E tudo tem que ter a mesma congruência. Muito bom. E a gente sabe também que nós temos o personal branding, né? Que é o seu branding pessoal. Um empresário que eu admiro, cara, que sempre usou isso fora do digital é o Donald Trump. Onde você vai, o avião dele é o Trump. Sim. Os prédios, tudo Trump Tower, Trump não sei o quê, Trump. Cara, então eu vejo que a internet, as pessoas, elas querem fazer negócio com pessoas e não com empresa. Sim. A empresa é feita de pessoas. Então eu acredito, João Pedro, eu até queria ver a sua opinião, que a internet é uma excelente oportunidade para a pessoa criar a marca pessoal dela, Sim. né? Porque a pessoa, hoje, o que eu sinto no Grupo Zanon? Eu trabalhei tanto essa questão do branding, do reforço de marca. As pessoas conhecem as minhas empresas, a Seguralta, mas eu te garanto hoje, que se você sair e fizer uma pesquisa na rua, conhece Seguralta? E Reinaldo Zanon, o meu nome hoje é mais conhecido do que a Seguralta. E, consequentemente, o meu nome ele traz credibilidade para as pessoas consumirem Seguralta, SegCred, SegEnergy, as minhas outras empresas. Eu recebo mensagem no meu Instagram de pessoas falando, cara, eu estava pensando em 2 franquias, mas confio em você, confio no seu trabalho e eu decidi comprar o teu produto. Por quê? É a questão é o eco digital, vamos dizer assim, né? Às vezes você está gerando conteúdo, entregando valor de graça. Pô, faço live, eu voltei a fazer todo dia 6 e 6 da manhã, de graça. Não estou fazendo pitch de nada, não estou em lançamento. Mas por que você faz isso? Primeiro, faz parte do meu propósito, ajudar pessoas. E se algum dia eu ajudar uma pessoa que está ferrada hoje, não tem condição a ganhar dinheiro, se ela ganhar dinheiro e um dia ela pensar em comprar uma franquia, ela vai comprar de quem? Ela vai comprar, um exemplo, do Semenzato, que às vezes ela não tem nem contato com o Semenzato, ou a pessoa que já me acompanha há anos ali no digital, que eu gerei valor e ajudei essa pessoa a ganhar dinheiro. Então esse que eu falo que é o eco que fica, né? O digital ele tem esse poder. E eu sempre falo, não basta você ser bom, você tem que ser bom, parecer bom e mostrar que você é bom. E a internet é uma oportunidade enorme para que isso aconteça. Você acredita no personal branding, cara? Não, acredito super. Inclusive, a gente está tendo até um fenômeno agora que está surgindo, que é os criadores de conteúdo construindo empresas. E eu acho que isso esse é o futuro, né? Que é os creators se tornando founders. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bom disso na moda, que é a Nativosa. Não sei se você conhece, da marca NV. E ela é uma blogueira de moda que sempre teve um branding pessoal muito bom, porque ela tem ali aquele estilo que exala chiqueza, sabe? Exala classe. E ela consegue criar umas peças, e ela foi bem inovadora de trazer... de perceber que a moda iria voltar para os anos 2000. Hoje a gente vê muito aqueles jeans bem anos 2000 voltando. Então ela teve essa visão, ela sempre transpareceu isso. E a NV hoje, não sei se foi comprada pelo Grupo Soma, não sei se as pessoas têm noção de quanto fatura a NV, mas é mais de 300 milhões. Uau. Eu acho que está batendo meio bi já a NV, que veio de uma blogueira, veio da Nativosa, NV de Nativosa. Então, a galera não tem noção do quanto isso reverbera. Eu acho que as pessoas pensam que isso é o futuro, mas acho que elas não têm noção de que isso são empresas que estão se tornando bilionárias, literalmente. Então, a gente vê o próprio MrBeast lá fora criando o Feastables, que ele está querendo concorrer com a Hershey's, que é o chocolate, né? E ele criou uma marca de chocolate e ele está hoje presente em todas as Walmarts, em todas as 7-Elevens dos Estados Unidos. E olha que loucura. Ele conseguiu entrar no Walmart, é muito difícil, tá? Você entra em dezenas de milhares de pontos de venda de uma vez só. Como ele conseguiu entrar no Walmart, sabe como? Ele provou em números que quando você coloca para vender o Feastables no seu Walmart, o seu consumidor não é que ele vai escolher entre Feastables ou Hershey's. Ele provou que ele traz novas pessoas que nunca entraram no Walmart antes, não tinham esse hábito só para comprar Feastables.
Então, porque a galera sabe que é o quê? Que é o chocolate do MrBeast. Aham. Então, e ele mostrou isso com dados, assim, não foi um... Ele provou que o número de fluxo de pessoas entrando na loja sobe não sei quantos % e o revenue da loja como um todo aumenta porque essa pessoa que compra o Fruitables também compra outras coisas no Walmart. E estou dando esse exemplo do entretenimento porque a internet possibilitou até que pessoas que nem tinham business antes ganhassem tanta credibilidade, tanto alcance, quando eles criam um business, eles começam a competir, eles competem de forma desleal. Porque o MrBeast, ele é um dos caras mais famosos do mundo hoje. No Brasil ele está chegando agora, mas nos Estados Unidos é muito difícil ter algum americano que não conheça, nunca tenha ouvido falar dele. Assim como a gente tem aqui a Virgínia, criando a marca dela de maquiagem, de produtos, assim, que faturou mais de 20 milhões numa live. Então, onde eu quero chegar nesse argumento é que, mas beleza, eles são criadores de conteúdo, eles têm milhões de seguidores. Sim, e existem milhares desses criadores, e se você não começar a criar conteúdo hoje, esses caras vão criar empresas no seu mercado e eles vão te destruir. Porque, olha, quanto tempo levou para uma Avon, uma Boticário, faturar 100, 200 milhões em um ano? Anos, décadas, talvez. Décadas, talvez. Tanto a Virgínia quanto a Boca Rosa fizeram isso no primeiro ano da empresa delas. Uau. É claro que ainda representa uma porcentagem pequena versus o que uma Boticário fatura, que uma Natura fatura, mas o bolo, ele tá ficando menos concentrado, né? Eu não acho que a gente vai ter mais empresas, supergrupos, que tipo como uma Unilever. Eu não acredito mais nesse mercado. Eu acho que a gente vai ter várias empresas que valem alguns bilhões, mas não centenas de bilhões, e que são criadas por personalidades da internet. Para mim tá muito claro. Quando eu vejo o futuro, eu acredito muito que a gente vai ter cada vez mais marcas criadas por personalidades da internet ou de empresários que entenderam digital e estão criando conteúdo. Porque se você não criar, alguém vai criar. E eu te falo com toda certeza, mas não importa o segmento, você pode... Açougue. O cara que tinha um açougue pensava assim, eu não preciso me atualizar, eu sou um açougue. As pessoas que moram aqui perto vão comprar carne comigo, tem um relacionamento de anos com essas pessoas. Aí veio o Netão Bom Bife. O Netão do YouTube, ele tá abrindo agora, tá até franqueando, né? Tá abrindo dezenas de lojas pelo Brasil e tá crescendo. Por quê? Quando eu vejo a loja dele, eu quero entrar imediatamente. Tudo que eu sei, pessoalmente, João, sei sobre carnes nobres, eu aprendi vendo o Netão no YouTube. Tudo. Ele que me ensinou a diferença de um bife ancho, ele me ensinou o que é wagyu, ele que me ensinou o que é assado de tira, qual que é a diferença de um tomahawk para que ele é o que o osso tem 30 centímetros versus o que não tem. Tudo. Então, cara, ele me ensinou tanto de graça no YouTube que, cara, se eu ver um açougue dele perto da minha casa... Você quer prestigiar. Não tem dúvidas, eu vou comprar lá, sabe? Porque eu sei que ele manja e ele tem a reputação dele a zelar e ele não venderia qualquer merda. Porque a loja tem a cara dele. Então, até o açougue que achava que não tinha como fazer um branding para um açougue, tem sim, pô. É muito louco, né? Todos os mercados estão em ameaça. Porque alguém que cria conteúdo na internet pode criar uma loja do lado da sua, não importa o seu segmento, porque até carne, se você falasse há 10 anos atrás que o açougue que mais cresce no Brasil é de um youtuber, ninguém iria acreditar. Mas hoje essa é a realidade. Então, por isso que eu falo, tem potencial sim, e não só potencial, como eu acho que é obrigatório. Porque se você não fizer... Alguém vai fazer. E talvez seja alguém que nunca empreendeu nesse mercado, mas que tem uma reputação muito grande, e ele pode entrar e ele pode te destruir. Assim como a Virgínia, o que ela conhecia de maquiagem? Nada. Ela só usava. Mas ela só usava e ela tem uma audiência gigantesca. Claro que ela se uniu com pessoas que sabem fazer, mas ela conseguiu entrar no seu mercado.